Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E também agora para todo o Brasil e para o mundo, www.redeecotv.com.br. Eu quero te agradecer a você, como sempre faço, pela minha audiência, por você estar comigo aí na sua casa e toda a família. Hoje eu tenho um agradecimento especial. Eu quero mandar um grande abraço para o seu João Vitor e a senhora Jacira. Eu sei que vocês estão comigo todas as quintas-feiras, vocês são os pais da Neide. A Neide é a nossa funcionária da OAB, uma grande funcionária, aliás como todas, mas em especial a Neide, que é a nossa funcionária, tem atendido os advogados a contento, com muita dedicação. Então vocês que estão comigo todas as quintas-feiras, eu não posso deixar de mandar este abraço para vocês, esse casal lindo e maravilhoso, que é o seu João e a dona Jacira. Eu também hoje, nesta quinta-feira, ao vivo com você, eu quero parabenizar um grande atleta, que é exatamente o Arthur Zanetti, de São Caetano do Sul, que ganhou uma medalha olímpica histórica para nós brasileiros. Ele ganhou na argola, isso é fundamental. Quem dera, não é verdade? Se todos os nossos atletas tivessem um apoio, um investimento anterior dos nossos governantes para que pudesse trazer muito mais medalhas olímpicas. Então a cidade de São Caetano do Sul, que está em festa, todo o ABCDMR e o Brasil. A você, Arthur, sucesso e parabéns, você nos deixa muito felizes e muito honrados em trazer esta medalha histórica para nós, povo brasileiro. Uma grande alegria. Nesta noite eu vou falar um tema muito interessante. Vou falar sobre cidadania. Aliás, nós brasileiros precisamos ter muita cidadania. Mas como nós temos cidadania? Através da dignidade social, através de políticas públicas e, essencialmente, pelos princípios básicos da nossa Constituição, que é inerente a todo cidadão brasileiro. Aliás, Constituição nossa cidadã, que nós ganhamos e tivemos garantias fundamentais no ano de 1988. Nesta noite, eu vou conversar com um entrevistado muito especial. Nós vamos falar sobre aposentadoria. Eu vou conversar com ele, Dr. Paulo Sila Castro de Oliveira. Ele é pós-graduado em Direito Previdenciário e é diretor também da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André. Mas já eu falo com ele e eu quero a sua participação no 2379-4733 ou fale comigo, você já sabe, fale @doutorcristiano.com.br. Nesta semana nós estamos comemorando a Semana dos Cursos Jurídicos implantados no Brasil. O Dia do Advogado, no dia 11 de agosto. Eu quero fazer aqui uma referência especial a todos os profissionais do direito, advogados e advogadas, que aliás foram homenageados os advogados da nossa subseção aqui na Câmara Municipal da cidade de Santo André. Uma bela festa, foram recepcionados pelo aquele cerimonial, recebendo todas as autoridades ali presentes, onde mais de 20 advogados da cidade de Santo André inscritos aqui na nossa ordem foram homenageados de forma brilhante e merecedora. Então, a todos os profissionais do direito, meus parabéns pelo dia 11 de agosto, que é comemorado o Dia do Advogado. O curso no Brasil foi instituído no dia 11 de agosto, na cidade exatamente de Olinda. Então, nós ficamos felizes por esta comemoração deste mês do advogado. E, aliás, para comemorar o mês do advogado, a Ordem dos Advogados, através da sua diretoria e do nosso presidente, Dr. Fábio Picarelli, estará fazendo grandes eventos, mas não só eventos, mas também entregas
de coisas importantes para o profissional do direito. Neste sábado, para se ter uma ideia, estará sendo inaugurada uma sala no CDP, no Centro de Detenção, aqui da nossa cidade. Os advogados precisam de ter condições dignas para poder assistir e prestar uma grande defesa aos seus constituídos, que são aqueles que estão lá no CDP. Nós não tínhamos uma sala condigente à nossa profissão. No sábado estará presente aqui o doutor Marcos da Costa, nosso presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, juntamente com o nosso presidente da CAASP, doutor Fábio Romeu Cantão Filho, nestes eventos que vai ocorrer a partir das 8 horas da manhã. Pela manhã teremos um torneio master de futebol de campo. Depois, às 11 horas, a entrega desta sala no CDP, com a presença do Dr. Marcos da Costa e também com o Dr. Fábio Cantão Filho. Às 12 horas, nós teremos, historicamente, pela primeira vez, e eu posso até dizer, salvo engano, no Brasil, nós teremos uma ambulância pela conquista do Dr. Fábio Picarelli e toda a sua diretoria, que tem desenvolvido um grande trabalho. Nós vamos receber uma ambulância com o apoio do nosso presidente de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, com o Dr. Fábio Cantão Filho, presidente da CAASP. Nós vamos ter uma ambulância à nossa disposição, lá na casa do advogado, porque vocês sabem, colegas advogados, que essa ambulância é muito importante. Por vezes o advogado ele tem um mal súbito, ele precisa de ser atendido e também, eventualmente, qualquer ser humano. Então, parabéns a toda a diretoria aqui da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André, Dr. Fábio Picarelli, toda a sua diretoria, Dr. Marcos da Costa, que não mediu esforços para realmente trazer esta conquista para nós advogados aqui da cidade de Santo André. Então eu conto com a presença de vocês e desde já mandando um grande abraço a toda a diretoria por esta grande conquista. E está aqui comigo ele, eu falei, anunciei, hoje o tema é cidadania. Nós precisamos de cidadania, precisamos de ter uma aposentadoria satisfatória a todo brasileiro. Somos um país já que estamos a caminho de envelhecendo, é assim que podemos dizer. Já não somos mais um país jovem, somos um país que estamos envelhecendo. E como se faz hoje, como se ter uma aposentadoria digna? Quem tem direito a essa aposentadoria? Qual o tempo para se aposentar? Tudo isso é ele que é o especialista, nós vamos falar. Vamos trocar ideias, mas eu quero você, eu quero a sua participação no meu programa hoje. Faça a sua pergunta da forma que você achar melhor. Eu quero você comigo grudado aí na telinha. Ligue para mim, 2379-4733, faça a sua pergunta. Ou mande uma pergunta através do meu e-mail, fale@doutorcristiano.com.br. Doutor Silas, boa noite. Obrigado pela sua presença. Boa noite, doutor Cristiano. Boa noite ao telespectador. E é com muita honra, muita satisfação que nós participamos desse seu programa, que já está consolidado, um programa que tem uma audiência expressiva e esperamos contribuir, né, em falar do direito previdenciário para a nossa população. Obrigado, isso aí, estou à sua disposição para maiores esclarecimentos sobre o assunto. E eu fico feliz porque essa é a nossa finalidade, né? Tudo aquilo que nós nos propomos em fazer com amor, carinho e dedicação, as coisas acontecem. Eu tenho trazido aqui entrevistados competentes como você, especialistas em temas interessantes, porque hoje a nossa sociedade ela carece exatamente de informação. E esse espaço ele é um espaço informativo e um espaço exatamente esclarecedor. Mas vamos lá, meu amigo, vamos já objetivamente. Hoje no Brasil, no nosso Brasil, quais são os tipos de aposentadoria que existentes? No INSS, né? Nós vamos falar aqui, né, do regime geral da Previdência Social, que é o INSS. Nós temos no INSS 4 modalidades de aposentadoria. A aposentadoria especial, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez e a mais comum delas, a aposentadoria por tempo de contribuição.
que é a mais comum, é aquela que quando o homem completa 35 anos de contribuição, ele tem o direito de requerer a sua aposentadoria. Essa é por contribuição. Por contribuição. Então vamos pela frente. A aposentadoria especial é aquela que se aposenta com 15, com 20 ou 25 anos. Aí você vai perguntar, mas por que tão pouco tempo? Porque É a atividade funcional que essa pessoa desenvolveu? exatamente. É que essa pessoa que faz jus à aposentadoria especial, ela trabalhou em ambientes insalubres, como mina, como radiação. Então, todos que trabalharam em ambientes insalubres têm direito à aposentadoria especial. Mas essa insalubridade, ela tem graus de insalubridade para se caracterizar essa aposentadoria especial? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma atividade em mina, ele aposenta com 15 anos. Uma pessoa que tem atividade que mexe com amianto, ele aposenta com 20 anos. Químico, por exemplo. Químico e outros materiais, eles aposentam com 25 anos. Tá? Tudo isso tem que ser provado, não basta você chegar e requerer. Você tem que provar tudo isso, não é? Com um documento muito especial, é o chamado PPP, Perfil Profissionográfico Previdenciário. É um documento que a empresa é obrigada a preencher de todos os seus funcionários, e aquele que trabalha em local insalubre vai estar lá mostrando que ele trabalhou aquele tempo em local insalubre, e quem assina esse documento é um médico de medicina do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Tá, essa é especial. Você falou por idade, né? Por idade. Qual a idade hoje para aposentar no Brasil? Então, hoje se aposenta a mulher com 60 anos e o homem com 65 anos. Essa é a chamada aposentadoria por idade. Mas ela tem uma premissa. Não basta você ter 65 anos, você tem que ter contribuído por 15 anos na Previdência. No mínimo. No mínimo. Tanto o homem quanto a mulher. Então, deixa eu te fazer uma pergunta até que interessante, porque é o que mais o telespectador quer saber, e a gente encontra isso no dia a dia, esses questionamentos. Quem nunca contribuiu, não dá para aposentar? Então, é muito interessante essa sua pergunta, porque eu sou muito procurado por pessoas que completam 60 anos, uma mulher completa 60 anos, fala, doutor, eu gostaria de aposentar, não é? Só que as pessoas precisam entender que a previdência social, ela tem um caráter contributivo. Ou seja, os benefícios da previdência são para os seus segurados, e os segurados, eles são obrigados a contribuírem. Aqueles que não contribuem não têm direito à previdência social. Todas essas aposentadorias, a pessoa tem que ter a qualidade de segurado, ou seja, está em dia com a previdência social. Entendi. Certo? Então, as pessoas confundem muito a assistência social. Aí nós vamos entrar em outro campo, que é o LOAS. Que é o LOAS, a Lei Orgânica da Seguridade Social. Esta não precisa de contribuição. Fala um pouco dessa questão. Grande parte dos brasileiros ganham o LOAS, que é um salário mínimo. Ele é um salário mínimo e ele é dado para quem? Ou para uma pessoa idosa, tá? O idoso para o INSS não é 60 anos. Ah, não? Qual a idade do idoso? É engraçado isso. O idoso para o Estatuto do Idoso é 60 anos. 60 anos. Para o INSS é 65 anos. Não será é por isso que eles estão querendo caminhar para esse aumento de idade já? Exatamente. Olha só, um idoso que não tem nenhum familiar
que não tem nenhuma assistência, ele mora sozinho, ele está abandonado. Então, é para esse idoso que é concedido o LOAS. Ou uma pessoa deficiente, que não consegue trabalhar por a sua deficiência. Esse período dessa concessão do LOAS, ele tem um período ou ele é até a pessoa... Enquanto perdurar a questão. Por exemplo, no caso do idoso abandonado, enquanto ele estiver abandonado. Se aparecer um filho e der assistência, aí ele não teria direito ao LOAS. Entendi. Tá? O INSS, para conceder o LOAS, em que pese não é previdência, mas é o INSS que gerencia a questão do LOAS. Então, antes de ser concedido, ele manda um assistente social para verificar toda essa parte que nós estamos falando aqui. Você que está aí comigo na telinha, você que está zapeando o seu controle agora nesse momento e você está assistindo agora meu programa, Dr. Cristiano, para você. Nós estamos falando e conversando aqui num bate-papo muito gostoso. O tema é cidadania. Especificamente, nós estamos falando sobre aposentadoria. Está aqui comigo o Dr. Paulo Silas Castro de Oliveira. Ele é diretor executivo aqui da OAB da cidade de Santo André. Faça a sua pergunta no 2379-4733 sobre aposentadoria. Ele está aqui comigo e ele vai responder. No campo ainda da idade, você falou que aquele que não contribui, ele não aposenta. Perfeito. E aquele que contribuiu parcialmente, 15 anos ou 16 anos, por exemplo, ele pode completar, ele passar a contribuir e se aposentar? É exatamente isso, doutor Cristiano, que a gente orienta aos nossos clientes, as pessoas de maneira geral. Ou seja, se a pessoa é empregado e, de repente, é dispensado, e ele, então, para de contribuir via empresa, ele deve contribuir individualmente, para não perder essa qualidade de segurado, porque você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Certo? Então, você tem que contribuir, certo? Em que pese, quando você está trabalhando e é mandado embora, você tem um período chamado período de graça, que você ainda tem direito de ficar 12 meses sem pagar o INSS, que ainda é lhe assegurada a qualidade. Uhum. Tá? Que é o caso, então, dessa por tempo de serviço, né? Veja bem, nós estávamos falando da aposentadoria por idade. Por idade, isso. A aposentadoria por idade é 60 para a mulher e 15 para o homem, desde que eles tenham, em qualquer tempo, contribuído por 15 anos. Por 15 anos. 15 anos. Certo? Tá. Aí nós vamos entrar na aposentadoria por invalidez, que é aquela que a pessoa se acidenta e fica permanentemente inválido para o labor. Essa não tem idade e não tem, inclusive, nem carência, porque ela foi fruto de um acidente. A pessoa se acidentou, não é? Ou a pessoa teve uma doença profissional e ela foi levada ao auxílio-doença, que é um benefício do INSS, e posteriormente, se ele não melhorou, se ele não conseguiu um tratamento adequado para fazer ele voltar ao trabalho, o INSS, então, através de requerimento, aposenta ele por invalidez. Por invalidez. Certo? Dentro dessa contribuição, é muito difícil para o cidadão ele buscar isso, ele tem que procurar um profissional especializado para ele poder contribuir. Como que ele faz isso? Ele tem que procurar alguém especializado? Não, a contribuição é uma coisa muito simples. Isso que é importante para o telespectador. A contribuição, você contribui através de um carnezinho que você compra em qualquer livraria, em qualquer papelaria. Você compra esse carnê, preenche e você paga mensalmente, né? Nos bancos, todos os bancos fazem esse recolhimento desse carnê, né? Então não precisa de nenhum especialista para fazer isso. Hoje, inclusive, se faz até via internet.
né? Quem tem conta bancária entra no seu banco e faz esse pagamento via internet. Silas, você é um especialista, você é um profissional, um advogado que estuda muito, tem uma opinião formada sobre a nossa previdência. O que eu te pergunto, a previdência privada, a respeito, pessoas que fazem uma previdência privada, você acha isso salutar? Ou ainda o melhor negócio é o Brasil na aposentadoria do país? Não, é as duas coisas. Veja bem, em primeiro lugar, todos devem contribuir para o INSS, isso é até obrigatório. Se você é empregado, seletista, é obrigatório o recolhimento ao INSS, né? Mas o que acontece hoje no nosso país? A maior aposentadoria oferecida pelo INSS, ela tem um teto de R$ 3.800. É um valor que, para uma pessoa simples, seria até razoável. Sim. Mas uma pessoa de classe média, ele não consegue sobreviver mantendo o filho em faculdade, mantendo o filho em escola. Portanto, seria excelente se a pessoa tivesse condições de contribuir para uma previdência privada. Aliás, hoje é muito comum acontecer isso, porque do contrário você aposenta e tem que voltar para o mercado de trabalho para fazer uma complementação da sua renda familiar. Então, a previdência privada, há muitos anos atrás, a previdência privada foi muito mal vista, porque havia instituições não muito sérias que cuidavam disso, mas hoje, né, toda a instituição bancária brasileira tem previdência privada. E ela é fiscalizada sistematicamente. E ela é fiscalizada, né? Então, eu acredito que a previdência privada é uma complementação da previdência do INSS. Muito bom. Hoje, Silas, nós temos hoje no nosso Brasil, o PIB hoje brasileiro, 12% do nosso PIB é consumido através de aposentadorias e de pensões. Isso equivale a um déficit hoje no nosso orçamento brasileiro de 40 bilhões. A pergunta que eu te faço, não seria já o momento, e tanto se fala, dessa reforma previdenciária? Você acha que a reforma vai mexer com aposentadorias, que eu digo especiais em termos de valores, entenda isso, pensões com valores altos, e por isso que isso não acontece, mas não precisaria ter uma reforma na nossa Previdência? Então, foi ótimo você ter me feito essa pergunta, porque eu sou um grande defensor, né, que não há déficit na Previdência, né, em que pese a nossa mídia e muitos economistas interessante falarem que a Previdência tem um déficit de 40 bilhões de reais ano, eu digo que isso não é verdadeiro, tá? E por que eu digo que não é verdadeiro? Porque eles incluem, né, é incluído no orçamento da Previdência várias coisas que não deveriam ser incluídas. Exemplo disso, o LOAS, que eu acabei de falar. O LOAS é uma assistência social. Ela deve ser suportada pela União e não pela Previdência. E é colocado na Previdência, para você ter uma ideia, só o LOAS são mais de 10 bilhões. Então, dos 40 bilhões de déficit, já tem 10 bilhões de pessoas que recebem sem contribuição. Porque quando eu disse que a Previdência, os benefícios previdenciários só são pagos para quem contribui, tá? Ela não tem problema nenhum. Mas aí vamos somar o LOAS. Vamos somar a aposentadoria rural. Os ruralistas não pagam Previdência. Interessante isso. E os ruralistas têm aí um grande percentual
as pessoas, a aposentadoria rural, tem um grande percentual que é suportado pela Previdência Social. Então esse déficit começa a diminuir a hora que você tira. Porque quem criou a questão da aposentadoria rural foi lá, não sei se você lembra, ou se você tem a idade para isso, mas foi no governo Geisel que foi criado o Fundo Rural. Né? Então, eles não tinham aposentadoria nenhuma. E aí, de repente, eles passam a ter. E bastam provar o tempo que trabalhou no campo. Interessante. Ou seja, sem nenhum fundo, sem nenhuma reserva, as pessoas que trabalharam no campo começam a ter aposentadoria. Então, elas, além do LOAS, é somado mais esse grande. E, por fim, outro grande déficit da Previdência é suportar as aposentadorias públicas. Né? O funcionário público, quando aposenta, isso antes... Houve duas reformas previdenciárias. Uma no governo Fernando Henrique Cardoso e outra no governo Lula. A do governo Fernando Henrique Cardoso, ela mexeu... A reforma da Previdência do Fernando Henrique, ela mexeu com a Previdência Geral, que foi o INSS. Já a reforma do Lula mexeu com os funcionários públicos. Os funcionários públicos, eles aposentam com o mesmo salário que eles estavam na ativa, coisa que não acontece no INSS. Por isso eu estou te falando, e você lembrou muito bem, da Previdência Privada. Previdência Privada. Nós precisamos complementar com Previdência Privada essa questão, tá? Uhum. Então, eu sou um daqueles que defendo que a Previdência Social não é deficitária. Ela suporta orçamentos que deveriam ser suportados pela União e não pela Previdência Social. O nosso sistema hoje previdenciário do Brasil, é o que você está dizendo, é um sistema seguro. Né? Eu acho que a aposentadoria, esse sistema, ele é a coisa mais segura que existe para o cidadão. Em termos de comparativo com outros países, o nosso sistema é um sistema bom? Se você comparar com a Europa, você acha que nessa questão da faixa etária, que está aumentando a faixa etária, é lógico que nós temos aí hoje o homem, a mulher, ele tem já uma expectativa de vida maior, então ele tem uma condição e uma força física maior. Então esse sistema hoje nosso brasileiro, ele é um sistema bom, em que pese, tudo isso que eu estou falando nós vamos responder no segundo bloco, em que pese os ativos contribuem para os inativos. Estamos nos tornando um país velho. Exatamente. Se falava muito no passado. O Brasil é um país jovem, já não é mais um país jovem. Somos um país caminhando para o velho. Exatamente. Então eu quero essa resposta sua no segundo bloco. Pois não. Eu quero você comigo. Estamos falando hoje sobre aposentadoria. 2379-4733. O programa está muito interessante, aliás, como todas as quintas-feiras. Não saia daí da telinha. Não me deixe. Volte já já. Então, Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito.
Porto. Estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E vamos já à participação dos meus telespectadores. Estou muito feliz, agradeço como sempre faço pela audiência. Obrigado pela sua presença. A Maria José, da cidade de Santo André. Maria José, um grande abraço para você. Obrigado por você estar comigo. Para você e toda a sua família. Minha mãe contribuiu, 16 anos, recebe pensão do marido e tem um filho já falecido. É possível receber aposentadoria própria? Olha, é uma coisa interessante. Não se acumula benefícios no INSS. Ou você ganha um, ou você ganha outro. Ou você ganha aposentadoria, ou você ganha pensão por morte. Tá? O que eu aconselho é verificar, quando a pessoa tem direito a 2 benefícios, o que for mais vantajoso, ela faz uma opção a ele. Mas Entendi. não pode acumular benefícios. Perfeito. A Maria da Silva e o Paulo gostariam de parabenizar ao Dr. Cristiano pelo programa, está ótimo. Eu que agradeço vocês, ao Paulo, à Maria da Silva, obrigado por vocês estarem aí comigo na telinha, todas as quintas-feiras. Para mim eu fico muito feliz e muito honrado. E eles perguntam, tem artrite, câncer, tem mais de 18 anos de contribuição e não consegue sequer auxílio-doença. Como proceder? Esse é o grande problema que a gente enfrenta. A pessoa é doente, né? Ela vai no seu médico particular, o médico dá um parecer que a pessoa precisa se afastar por doença, artrite, câncer ou qualquer outro tipo de doença. E ela, então, ao fazer o requerimento do INSS, o perito do INSS não concede, acha que ela tem condições de trabalho. Então fica esse impasse. O médico dela acha que ela deve ser afastada, o perito do INSS, que deveria ser uma pessoa totalmente isenta, não é? Mas ele é extremamente rigoroso e com esse rigor ele comete algumas injustiças. Então, Paulo, esse rigor, às vezes as pessoas estão morrendo, chegam na frente do perito, desse médico, e é visível, salta aos olhos essa situação que essa pessoa está sofrendo. E eles dizem que ela está apta a trabalhar. Isso eu acho um absurdo. Nós estamos falando sobre cidadania. Exatamente. É até uma crítica que eu faço aqui às nossas autoridades, à Previdência, que deveria ter mais carinho em relação a esta situação, não é verdade? Você vive, você é um especialista. Eu convivo com isso diariamente. O que a gente aconselha a dona Maria, que fez essa pergunta, é de procurar um advogado e entrar na justiça requerendo o auxílio-doença na justiça. É o que a gente tem feito. Porque quando você entra na justiça, quem vai avaliar a dona Maria é um perito, né, nomeado pelo juiz, totalmente isento, e a gente costuma ter êxito nesse tipo de empreitada. Muito bom. Muitas coisas, eu quero te perguntar uma coisa, muitos não têm noção a respeito da importância de se ingressar com uma revisão de aposentadoria. Isso ocorre mesmo, às vezes, porque o INSS, ele não vai, né? A Previdência não vai dar o aumento automático. É necessário entrar com a revisão? Veja bem, o INSS, você pode entrar administrativamente. Mas é indeferido, né? Muito raro o INSS deferir revisão administrativa. Portanto, nesse caso, procura-se um advogado. O advogado de posse de documentos como uma cópia do processo administrativo,
da época da aposentadoria, né? É uma coisa que qualquer aposentado tem direito. Ele vai até a agência do INSS, pede uma cópia do processo administrativo e leva até um especialista, um advogado na área previdenciária, área previdenciária, onde ele vai fazer uma análise apurada daquele processo administrativo, e se ele vê ali alguma questão que precisa ser revisada, ele entra então com ação judicial pedindo a revisão. Muito bom. Esther de São Caetano do Sul. Esther, um grande abraço para você. Você hoje está muito feliz, não é verdade? Tem um medalhista na sua cidade, treinou aí em São Caetano do Sul. Parabéns para você. Aliás, no início do programa eu parabenizei o nosso medalhista, o Arthur Zenet, que foi o recordista lá, foi medalha de ouro. Hoje o mundo fala dele e fala do Brasil, graças ao esforço dele pessoal. Parabéns para a cidade, novamente. Ela pergunta, trabalhou como agente comunitária, se afastou por 2 anos, pelo INSS, foi mandado embora, mesmo tendo problemas emocionais, depressão, problema na perna. Como proceder, ela pergunta. Esse é um outro caso. Primeiro, se ela foi mandada embora, estando doente, ela deveria ter requerido auxílio-doença, né? O caso dessa pessoa é ela procurar também um advogado e verificar a possibilidade, através de um relatório médico, né, de um parecer de um médico, para verificar se ainda cabe ela ser colocada em auxílio-doença, não é? Então, as pessoas, ao serem mandadas embora, qualquer empresa tem que fazer um exame médico para mandar a pessoa embora. Não pode mandar a pessoa embora estando doente a pessoa. Então, nesse caso, ela tem que procurar 2 especialistas. Primeiro, o médico dela, para provar que naquela época ela estava doente. Perfeito. O Silvio da cidade de Santo André, meu grande amigo Silvio, um grande abraço para você e sua família. Um grande abraço para Darlene e sua esposa. Qual a aposentadoria privada que você indica para o autônomo? Eu não vou aqui fazer nenhuma propaganda, né, gratuita para uma previdência privada. Mas eu digo ao Silvio, né, que procure uma instituição financeira, um banco confiável, né? Confiável, e nós temos bastante deles aí, bancos que já estão há bastante tempo no mercado, bancos que têm credibilidade. Eu aconselho a ele, e nós temos vários desses bancos no mercado, e eu aconselharia ele a procurar um deles. Muito bom. Silas, hoje está havendo mudança, né, sobre a aposentadoria. O que está mudando hoje, hein, nas regras sobre a aposentadoria? Está lá no Congresso, está em discussão, não está? Então... Está perigoso mudar para pior ou para melhor? O que você acha? Na verdade, né, você fez uma pergunta antes do primeiro bloco e não foi respondida. Você fez uma comparação com a nossa Previdência e a Previdência dos outros países, né? Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil é o único país que as pessoas, independente de idade, aposentam. Então, você tendo 35 anos de contribuição, não importa a sua idade, você aposenta. Isso não acontece nos outros países. Todos os outros países, principalmente nos países europeus, a aposentadoria ela é sempre por idade e não por contribuição. Então, hoje, quando tentaram colocar a idade numa dessas emendas, reformas da Previdência, e não conseguiram colocar por força parlamentar, os sindicatos e tal, então eles não conseguindo colocar a aposentadoria somente por idade, eles então introduziram o chamado fator previdenciário,
Que é esse fator? Eles introduziram o fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? Esse fator previdenciário é terrível. É uma coisa terrível. O que é? Ele é um multiplicador. Você vai aposentar com 50 anos. Eles, então, fazem, né? Eles levam em conta o tempo de contribuição, a sua idade e a sua expectativa de vida. Como é que é feito isso? Numa tábua, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, ele faz anualmente uma estatística para ver a média de vida do brasileiro. Tá? A última está aqui, tá? Eu até anotei aqui para mostrar. Né? O brasileiro está vivendo 73 anos. Aumentou a expectativa. Aumentou a expectativa de vida. Né? As condições da medicina, as condições, a qualidade de vida. Então, tudo isso aumentou. Então, como nós não temos aposentadoria por idade, então eles introduziram o fator previdenciário, que é um fator que sempre dá menos de 1 e na multiplicação as pessoas perdem. Para você ter uma ideia, uma pessoa que iria aposentar hoje, com uma aposentadoria de R$1.000 e tendo 60 anos de idade, uma pessoa com 60 anos de idade, com 35 anos de contribuição, e ela iria ganhar R$1.000, com o fator ela passa a ganhar R$850. Vai reduzir. Ou seja, mais. Ela perde R$150 por mês devido ao fator previdenciário. Então, existe no Congresso um projeto de lei de iniciativa do senador Paim, que passou pelo Senado e agora está em discussão na Câmara. Devolve para a Câmara. Na Câmara dos Deputados. E esse projeto é o Sistema 8595. O que é o Sistema 8595? 85 para a mulher e 95 para o homem. É a soma da idade e da contribuição. Se a soma da idade e da contribuição der 85 anos, a mulher aposenta sem o fator previdenciário, sem nenhuma redução. Interessante, hein? Muito bom. Tá? Então, nesse momento, está sendo discutido governo, INSS, as centrais sindicais. Interessante o esclarecimento, eu quero deixar claro, não que seja favorável e bom, tá? Não é verdade? Mas é melhor do que o fator previdenciário. Melhor, sim. Ele é melhor do que o fator previdenciário, porque sim. Ele soma o tempo de contribuição à idade, resolve um problema do INSS, das pessoas estarem aposentando muito cedo, tá? E resolve o problema da pessoa de não sofrer essa redução na sua aposentadoria. Deixa eu te perguntar uma coisa, também tem essa questão, quem contribui, aquela diferença, vamos voltar um pouco nessa contribuição, porque são coisas recorrentes que nos perguntam. Existe um valor específico para se completar essa contribuição? Alguns dizem, se você contribuir com mais, você aposenta com mais. Se você contribuir com pouquinho, é essa a realidade mesmo? Essa é a realidade. Antigamente que eu falo, antes da reforma da Previdência, você aposentava com uma média dos 36 últimos salários de contribuição. Aquilo que você contribuía. Então, o que acontecia muito? A pessoa contribuía sempre baixinho e quando chegava nos 36 últimos meses, ela crescia. Acelerava. Ela dava uma acelerada e aposentava numa condição melhor. O que o INSS fez para neutralizar esse tipo que ele chama de oportunismo, né? Ele criou na reforma uma média das 80 maiores contribuições. Então, agora, você tem que contribuir pelo máximo sempre, porque eles vão fazer a média pelas 80 maiores contribuições. Vão desprezar apenas 20% das suas contribuições. Perfeito. É recente no Brasil também. A dona de casa pode aposentar.
né? Não é verdade? Pode aposentar. Fala um pouco dessa questão, porque a dona de casa ela contribuiu com os afazeres domésticos, né? E ela... Na verdade, esse é um tipo de segurado que se chama segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que não tem a obrigação de contribuir. Exemplo disso, a dona de casa. Né? Uma pessoa que é casada, o marido trabalha, ela não tem nenhuma atividade laboral fora de casa, ela pode contribuir, chamada contribuinte facultativa, tá? E ela pode aposentar sendo facultativa. Outro caso de pessoas que podem contribuir facultativamente é o estudante. O estudante, ele não está trabalhando, ele está estudando, então ele pode contribuir pelo Isso INSS, já vai contar com e já vai contar como tempo de contribuição. Muito bom. Qual seria o conselho de um especialista para quem neste momento tem tempo para aposentar por tempo de contribuição? Então, assim, nós não temos uma bola de cristal para saber o que vai acontecer na Câmara dos Deputados com relação a esse projeto de lei, né, de número 3.299/2008. Esse projeto é o que eu falei do sistema 85-95, que é a soma do tempo de contribuição e da idade. Né? Uma pessoa que hoje tem tempo para aposentar, né, eu nesse momento, como é um ano eleitoral, fica tudo parado. Eu aconselho a aguardar mais um pouco para verificar se sai o sistema 85-95. Porque se sair, com certeza a pessoa que hoje tem tempo para aposentar vai ser beneficiada e não vai ter o fator previdenciário. Entendo o fator previdenciário, ela vai ter que ir lá na frente, ter que entrar na justiça e brigar para tirar o fator previdenciário. Então, eu aconselho nesse momento, sem ter bola de cristal, que a pessoa espere. Espere mais um pouco e veja o que vai acontecer no segundo semestre na Câmara dos Deputados. Você acha que corre algum risco de uma implosão nessa Previdência? Eu falei naquela pergunta que antes no primeiro bloco, encerrando o primeiro bloco, a respeito dos que estão na ativa, que contribuem para os que estão inativos. E nós estamos caminhando para um país velho, como essa é a questão. De chegar num determinado momento, você não ter essa roda que se faz. É perigoso? É extremamente perigoso. Quando nos anos 50, para você ter uma ideia, nos anos 50, era 20 pessoas ativas que contribuíam para um aposentado. Tá? Essa proporção, ela está hoje em 2,7 para 1. Puxa vida. Chegou em 2,7 para 1. Agora, o Brasil deu uma melhorada no nível de emprego. Então, aumentou o nível de emprego. Cresceu. Cresceu um pouco mais isso. Mas isso é preocupante. Portanto, para que a Previdência seja saudável, em primeiro lugar, ela deveria desonerar o máximo possível para que não tenha os informais. Muito bom. Não? Então as empresas começam a contribuir, aqueles que trabalham em empresas informais começam a contribuir e isso tudo vai aumentando o bolo. Muito bom. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Um bate-papo gostoso, muito bom, sobre cidadania. Eu quero ouvir de você o que é o diretor executivo da Ordem. Qual a atividade desse diretor? Qual é esse trabalho que esse diretor desenvolve? Que eu sei que é muito, mas eu quero ouvir dele. Nós estamos, né? Estamos diretor executivo, né? Estamos lá contribuindo com a diretoria da OAB, em especial o Dr. Fábio Picarelli, que deve estar nos prestigiando. Com certeza. Nesse momento. O diretor executivo, como o próprio nome diz, né, ele executa várias coisas.
né? Ele é uma pessoa que ajuda o presidente, né, em todas as suas atividades, ajuda os outros diretores, né? Então, é um faz tudo dentro da OAB, né? Cerimonialista. Aí já não é uma função do diretor executivo. Sem dúvida. Mas, por a gente gostar dessa questão do cerimonial, nós assumimos também isso na OAB, né? Mas uma coisa muito gratificante. Eu gosto muito de voluntariado e lá nós ajudamos muito sendo voluntário. Não só eu, Sim. né? Nós temos 60 comissões setoriais. Cada comissão dessa tem 4 membros ou 5 membros. 5 vezes 6 erga são omnes. 300 voluntários só nas comissões, mais a diretoria não eleita. Então, é um número de voluntários muito grande e é muito gostoso trabalhar ajudando aos nossos colegas advogados a ter melhores dias. Que, aliás, é um grande abraço para o meu amigo, o presidente, Dr. Fábio Picarelli, como sempre falo aqui, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido para toda a classe dos advogados aqui na cidade de Santo André. E, aliás, em conjunto com os demais presidentes da região, porque com grandes conquistas que a ordem aqui da cidade de Santo André está trazendo para a nossa região. Parabéns, meu grande amigo, um grande abraço. Silas, nós estamos caminhando, como eu disse, eu vou querer as suas considerações finais, né, pela sua participação, e deixar você tranquilo para fazê-las. Então, eu gostaria de aproveitar, já que se tocou que eu sou diretor, né, executivo da Ordem dos Advogados aqui em Santo André, e dizer que nós, foi um projeto que o Dr. Fábio idealizou junto com seus colegas e chegamos então na campanha, né, de melhorar as questões da OAB, tá? O nosso lema era OAB viva. Nós víamos a OAB uma casa apagada, silenciosa, não repercutindo na sociedade, e nós conseguimos, né, entrar na OAB e transformar a OAB naquilo que nós sonhávamos, numa OAB viva. Hoje a OAB, ela tem palestra quase todas as noites. Que maravilha. É um local iluminado. Ela participa ativamente das coisas da nossa cidade, tanto na área social, quanto na área política, quanto na área de classe. Então a OAB, ela presta relevantes serviços hoje à nossa população, através da OAB itinerante, por exemplo, que vai nos bolsões da periferia. Os bairros mais simples, humildes. Simples, levando advogados para dar instruções às pessoas simples, né? Esse tipo de programa aqui repercutindo em todas as periferias de Santo André. Conseguimos várias coisas, inclusive você está dizendo aí que no sábado nós vamos entregar uma ambulância. Eu gostaria até de fazer uma observação. Essa ambulância, ela vai ser colocada no Paço Municipal. Ela não vai ser só para o advogado. Que maravilha. Seria uma coisa muito egoísta da parte do advogado. A comunidade jurídica está ali presente, no fórum. Junto do fórum nós temos a Câmara Municipal, o Executivo. Então será uma ambulância que vai atender a todos. Que maravilha, muito bom mesmo. Dr. Silas, olha, feliz pela sua participação, muito esclarecedora hoje a respeito desse tema cidadania. Muito obrigado. O programa está de portas abertas para você. Muito obrigado, doutor Cristiano. Estou sempre à disposição de você e do telespectador. Eu quero agradecer a você por ter estado comigo nesta quinta-feira ao vivo. Obrigado pela sua presença e a toda a sua família. Mais uma vez, parabéns a todos os advogados
nesta semana jurídica, neste mês de agosto, que é comemorado dia 11 de agosto, o Dia do Advogado. O advogado, em latim, significa advocatus, aquele que vem em socorro de alguém. Ser advogado é muito difícil, porque ele defende todos os direitos, princípios constitucionais de todo cidadão brasileiro. Lida com a vida, liberdade e bens também. Para se ter uma ideia, em Roma Antiga, a figura do advogado era muito difícil. Quando o advogado perdia uma causa, ele era jogado de uma pedra chamada Tarpeia, e lá de cima ele era precipitado. E se os anjos romanos ou deuses romanos viessem e socorressem aquele advogado, ele estaria com a razão. Por aí você vê que é muito difícil ser advogado. Mas ainda bem que hoje não se joga nenhum profissional através de uma pedra ou de um precipício. A você, minha amiga, obrigado porque você esteve comigo nesta quinta-feira. Assista às reprises do meu programa pela grade de programação da Rede Eco TV. E te espero na próxima quinta-feira. Um grande abraço e muito sucesso para você também e sua família.